Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Bruno, vamos dar continuidade à nossa aula 3, né? Nós estamos agora na terceira parte. Na última aula, nós falamos sobre o julgamento do STF referente ao depositário infiel, né? Apenas recordando, então, houve um julgamento histórico, né, recente aí sobre o STF referente ao depositário infiel, né, da Constituição, em que agora não caberá prisão, né, para o depositário infiel, somente em caso de dívida por alimentos, né? Então, só recortando para vocês. Bom, voltando ao artigo 5º, hoje nós falaremos sobre 4 tópicos também, né? Então, lembrando que nós estamos falando sobre 4 tópicos todas as aulas, certo? Hoje falaremos sobre propriedade, sobre entidades e associações, processos, sucessão e herança, certo? Iniciando por propriedade, o que diz o artigo 5º, né, o título 2 da nossa Constituição, referente à propriedade. É garantido o direito de propriedade. Fato. A propriedade atenderá à sua função social, certo? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, é importante ressaltar nisso que nós falamos, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Mas lembrando que tem que ser trabalhada pela família, certo? Falando sobre propriedade agora referente à sua casa. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento de quem? Do morador. Salvo em alguns casos, né? Quais são esses casos? Flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Algumas questões colocam sobre a noite por determinação judicial. Errado, tá? É durante o dia por determinação judicial. Então o oficial ele pode ir na sua casa somente durante o dia, né? Com o atestado lá do juiz, certo? E também em referência à propriedade nós temos que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano, certo? Então, se houve um perigo público, pode usar a sua casa como propriedade particular, mas assegura o que é o proprietário? Uma indenização ulterior. Lembrando que, quando coloca nas questões isso até indenização ulterior, tem que lembrar que tem um caso em exceção. Somente se houver o quê? Dano à propriedade, que tem indenização, ok? Não se esqueçam disso. Somente se houver dano que há indenização. Perfeito? Então encerramos sobre propriedade. Falaremos agora sobre entidades e associações. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de que? Autorização. Não frustrando o quê? Uma outra reunião anteriormente convocada. Não precisa de autorização, mas precisa de quê? Prévio aviso à autoridade competente. Gravem isso. Não precisa de autorização, e sim aviso. Autorização, não. Aviso, sim. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada caráter paramilitar. A criação de associações e de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal, certo? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, qual o primeiro caso? De dissolver a associação compulsoriamente, somente se houver em caso de trânsito em julgado, certo? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, uma entidade associativa precisa de uma autorização expressa para representar seus filiados, judicial ou extrajudicial, tá bom? Terminamos então falando sobre propriedade, falamos também sobre entidades e associações. Agora falaremos um pouquinho sobre processos. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o quê? O contraditório e ampla defesa, fácil, né? Com os meios e recursos a ele inerentes.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita ao se comprovarem que insuficiência de recursos. Que estabelecimento, que meio que é esse do Estado? Temos a Defensoria Pública, né? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. Óbvio também. É reconhecida a instituição do júri. Assegurados o que a essa instituição? Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Tá? Então isso é o que reconhece a instituição do júri. Por último, nós vamos encerrar com sucessão e herança. O que fala na Constituição, no artigo 5º, sobre sucessão e herança? É garantido o direito de herança e a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício ao cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal dos dicúrios. Tá? Então, a sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada por lei brasileira, exceto que, né, no caso, que seja sempre favorável a pessoas dos decujos. Tá? Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre sucessão e herança, sobre processos, sobre propriedade, falamos sobre entidades e associações, fizemos um resumo básico aí, né? Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre outros direitos que estão no artigo 5º, falaremos sobre extradição, né? Falaremos um pouquinho também sobre algumas coisas sobre remédios constitucionais, certo? Então na próxima aula a gente encerra essa parte dos direitos e garantias. Depois nós vamos falar sobre direitos sociais, certo? Muito obrigado e até logo.